Olá amigos e amigas da Coach, sim, hoje é dia de vídeo novo no nosso canal, mas é mais do que isso, é muito mais do que isso, hoje é dia de novidade no nosso canal. Então roda a vinheta aí que eu tô ansioso para contar essa novidade para vocês. A novidade é que eu acabei cedendo a pressão e a partir deste vídeo eu estou entrando para um seleto grupo de mais ou menos umas 859 mil pessoas que dão dicas de inglês pelo YouTube. É isso aí. E para esse primeiro vídeo desse assunto eu separei duas dicas que se referem mais ou menos ao mesmo assunto e hoje eu vou falar sobre potência com vocês. É isso aí, mas não é aquela potência chata que se aprende na aula de matemática, também não é a potência de um pão de feijoada, por exemplo, e sim uma palavrinha mágica que a gente pode usar no meio de algumas frases para potencializar a ideia que a gente quer passar naquela frase, para enfatizar o verbo que a gente vai usar depois dessa palavrinha. Eu estou falando da palavra do. Mas quando eu falo que a palavra é do, eu não estou me referindo ao do verbo to do, tipo just do it! I do my homework every day. Mentira! E também não estou falando daquele do que a gente usa no começo das frases para fazer pergunta, tipo do you put the rice under or over the beans? Não, eu estou falando de um do que é auxiliar e a gente vai usar ele no meio da frase antes do verbo principal dessa frase. Por exemplo, se eu chegar numa pessoa e dizer assim, I like you, essa pessoa vai entender, ele gosta de mim, é o que eu estou dizendo para ela, eu gosto de você. Mas se eu colocar o do no meio, esse do não vai ter tradução, ele não vai mudar a tradução da frase para o português, mas ele vai enfatizar o verbo like. Então eu diria assim, I do like you. Tipo, eu gosto muito de você. O verbo like, que vem depois do do, ele é enfatizado. E eu falo antes do verbo, eu coloco o do. I do like you, certo? Isso é quando eu quero enfatizar a ação do verbo. E tem outra forma de falar também, que é na terceira pessoa. Se eu usar o he, o she ou it, eu também posso usar esse do, mas de uma forma um pouquinho diferente. Porque vocês lembram que quando a gente está falando de terceira pessoa, a gente tem que colocar um S depois do verbo, certo? Então poderia ser assim, she loves studying English. Ok? She loves studying English. O love tem o S depois. Mas se eu quiser falar a frase mais enfatizada usando do, a frase ficaria She does love studying English at Coach, certo? Ou seja, o S do verbo love sai do verbo love, vem pro do, que é na frente e ele fica does. She does love studying English at Coach. Entenderam a diferença? O does ele enfatiza o verbo, só tem um detalhe, que não pode ser usado esse does ou do quando o verbo principal da frase for o verbo to be. Tipo assim, um exemplo hipotético. I do am strong. Isso é proibido falar em primeiro lugar porque não é verdade, eu não sou forte. E caso fosse, teria que falar I am strong. Eu não posso colocar o do antes do am. I am strong. I do am strong tá errado, certo? É claro. Mas se o assunto for potencializar alguma ideia ou enfatizar uma ideia em inglês, nada se compara, nenhuma palavra chega perto de ever, se você usar ela da forma como eu vou ensinar agora, ok? A palavra ever pode ser usada em diversas situações na língua inglesa. Talvez a mais conhecida seja aquele início de pergunta que serve para várias coisas, tipo have you ever drove this car? Você já dirigiu esse carro? Have you ever played football, por exemplo? Você já jogou futebol? Mas o ever que eu quero falar para vocês hoje não é o ever que vai no começo da frase para fazer uma pergunta, mas sim o ever que é usado no final da frase para enfatizar a ideia que você falou naquela frase. Vou dar um exemplo para vocês. Eu poderia falar, this is the best weekend, certo? Eu estou dizendo que esse foi o melhor fim de semana, mas não está muito claro dessa forma se esse foi o melhor fim de semana desse ano, se foi o melhor fim de semana deste verão, se foi o melhor fim de semana desde que nós chegamos da praia, por exemplo. Agora, se eu falar assim, this is the best weekend ever, eu estou querendo dizer, deixando bem claro que esse é o melhor fim de semana de todos os tempos. Outro exemplo, Pelé is the best soccer player ever. Acabou a discussão. Pelé é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. É isso que significa o ever quando é usado dessa forma.
Eu separei um pedacinho de um vídeo que eu tirei da internet, um vídeo que eu adoro olhar por inteiro, já olhei dezenas de vezes. Eu vou colocar um pedacinho editado aqui para vocês verem como o Jack Black usa essa questão do ever para enfatizar alguma coisa no final da frase. Tá? Eu vou colocar o link desse vídeo nos comentários embaixo, se você quiser ver ele completo, vale a pena, é bem bonito. Mas o resumo da história é que ele está ele tá como mestre de cerimônia de uma homenagem para a banda Led Zeppelin, e ele termina o discurso dele dessa forma, olha aí. Led Zeppelin! We love you. Best band ever. Viram só? Ele deixa bem claro que, na opinião dele, Led Zeppelin é a melhor banda de rock and roll ever, de todos os tempos, sem discussão. É isso aí. Gostaram das dicas de hoje? Espero que sim. No próximo vídeo sobre dicas, eu vou ensinar vocês a falar de formas diferentes, aquela que é talvez a expressão mais falada da língua inglesa, seja o British English ou American English. É muito conhecido e eu vou ensinar para vocês algumas variações dessa expressão. Será que vocês conseguem adivinhar qual é a expressão que eu estou falando, que é a mais falada da língua inglesa? Deixem nos comentários aqui embaixo, por favor, que na próxima semana o vídeo vai ser sobre isso aí. Beijo para todos!